Pense em um enorme avião desaparecendo sem deixar rastros. Parece impossível, não é? Mas, em 2014, um dos maiores mistérios da aviação moderna começou: o desaparecimento do voo MH370, da Malaysia Airlines. O que realmente aconteceu com o avião? Sequestro, suicídio do piloto, ataque terrorista ou algo ainda mais sinistro? Hoje, quase uma década depois, ainda não temos todas as respostas, mas a busca incessante por elas revela detalhes que desafiam a lógica. No fim deste vídeo, prometo que você entenderá por que esse caso permanece tão impactante e quais teorias ainda rondam sua misteriosa jornada final. Era 8 de março de 2014, quando o voo 370 saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo, 239 vidas de 12 nacionalidades diferentes. À 00:14, o avião decolou. Tudo estava normal até cerca de 1 hora após a partida. Foi então que algo estranho aconteceu. O avião saiu da rota programada e desapareceu sem deixar vestígios, mergulhando o mundo em um mistério que ainda assombra especialistas e familiares das vítimas. Quem estava no comando dessa aeronave era o copiloto Farik Hamid, de 27 anos, em treinamento. Ao seu lado, Zaharie Ahmad Shah, capitão experiente de 53 anos, respeitado na aviação malaia. Parecia uma noite comum de voo, mas pouco após a última transmissão de Zaharie, "Boa noite, Malásia 370", o avião sumiu. Ele estava na jurisdição do Vietnã e deveria ter feito contato, mas tudo que se seguiu foi um silêncio assustador. O controle de Kuala Lumpur, que havia tentado lembrar o contato, não desconfiou de nada. Quando perceberam que o voo estava desaparecido, uma grande operação de busca começou, envolvendo 7 países, navios, aeronaves e o olhar atento do mundo. Mas parecia que o MH370 havia evaporado. Durante horas, nenhum sinal. Como um avião com tecnologia avançada desapareceu dessa forma? Enquanto isso, os registros de radar revelaram algo intrigante. Em vez de ir para Pequim, o avião fez uma curva brusca em direção ao oeste, sobrevoando o Mar de Andamão e o vasto Oceano Índico. Ele voou por cerca de 6 horas antes de desaparecer completamente. Se fosse um sequestro ou acidente comum, por que voar tão longe? Essa anomalia aumentou o mistério, alimentando uma série de hipóteses, algumas racionais, outras absolutamente extraordinárias. As buscas iniciais pelo voo MH370 se concentraram no Golfo da Tailândia e no Mar da China Meridional, áreas entre a Malásia e a China. Mas uma semana depois do desaparecimento, tudo mudou. Os registros de radar mostraram que o avião não seguiu em direção à China como deveria, mas fez um desvio impressionante para o oeste. Isso indicava que a aeronave cruzou o Mar de Andamão e foi parar no vasto Oceano Índico. Por que faria isso? Essa reviravolta aumentou a complexidade do caso e levantou novas teorias. O que antes parecia ser um simples desaparecimento se transformou em um mistério repleto de camadas e possíveis conspirações. Uma hipótese que surgiu rapidamente foi a de que o voo teria sido desviado intencionalmente. Alguns especularam que o capitão Zaharie Ahmad Shah teria tomado o controle da aeronave. Zaharie era conhecido por suas habilidades, mas também por ser reservado. Investigações apontaram que ele havia realizado simulações de voo em um cenário semelhante ao desaparecimento, o que gerou suspeitas. Seria um ato premeditado ou apenas uma coincidência? Sem provas concretas, tudo não passava de especulação. Enquanto isso, autoridades da Austrália e do Reino Unido, usando dados de satélite fornecidos pela empresa britânica Inmarsat, conseguiram rastrear um ping eletrônico emitido pelo avião. Esse ping
mostrou que o Boeing 777 continuou a voar por mais de 6 horas após o último contato, seguindo uma rota que terminava em algum ponto remoto do Oceano Índico. Mas, mesmo com essas informações, encontrar destroços ou qualquer evidência física parecia uma missão impossível. O mar era vasto e as áreas de busca cobriam milhões de quilômetros quadrados. Ao longo dos anos, pedaços do que pareciam ser partes do avião começaram a surgir em praias e costas remotas. Um flaperon encontrado na Ilha Reunião em 2015 foi identificado como pertencente ao MH370. Era a primeira evidência física concreta do avião. No entanto, isso não trouxe todas as respostas desejadas. Na verdade, aumentou ainda mais as dúvidas. Se a queda foi controlada, como sugeriam alguns especialistas, por que o avião não emitiu sinais de emergência? E, se foi um acidente catastrófico, como o avião seguiu voando por tantas horas sem qualquer tentativa de contato? A falta de uma localização precisa do impacto final do avião alimentou teorias das mais improváveis às mais assustadoras. Algumas pessoas acreditavam que o voo havia sido sequestrado e levado para uma base secreta, onde os passageiros estariam presos ou até mesmo mortos. Outras hipóteses exploravam a ideia de que o avião foi derrubado por forças militares por engano ou como parte de uma conspiração de espionagem. E claro, há as teorias mais ousadas e sensacionalistas. Alguns afirmam que o voo teria sido abduzido por alienígenas ou que atravessou portais para outra dimensão. Essas teorias podem parecer absurdas, mas refletem o desespero das pessoas em encontrar respostas para algo tão inexplicável. Afinal, como pode um avião moderno simplesmente desaparecer em pleno século XXI? Deixando para trás apenas fragmentos e perguntas sem respostas. Mas há uma explicação menos fantasiosa que também não convence totalmente os especialistas. A de que o voo teria entrado em modo automático após uma possível despressurização. Isso teria deixado os passageiros e tripulantes inconscientes, enquanto o avião seguiu sozinho até seu trágico fim. Se essa teoria for verdadeira, a grande questão permanece. O que causou a despressurização? E por que ninguém emitiu um sinal de emergência? Diante de tantas perguntas sem respostas, a busca pelo voo MH370 se tornou não apenas uma investigação, mas um símbolo de dor e persistência para os familiares das vítimas. Para eles, não saber o destino exato de seus entes queridos é um tormento que jamais se apaga. Muitos passaram anos pressionando autoridades, governos e empresas aéreas para obter mais respostas e talvez um dia algum tipo de encerramento. No entanto, a verdade permanece dolorosamente fora de alcance. Em um ponto crucial dessa história, a tecnologia de satélites desempenhou um papel importante, mas também limitado. Os dados de satélite fornecidos pela Inmarsat indicavam que o avião seguiu um arco no Oceano Índico, mas não era preciso o suficiente para determinar uma localização exata. Esse fato gerou frustração nas equipes de busca, que varreram milhões de quilômetros quadrados sem sucesso. A cada expedição sem resultados, a esperança parecia se distanciar, assim como a certeza de encontrar alguma pista definitiva. Em 2018, o governo da Malásia divulgou um relatório que deveria ser conclusivo, mas acabou frustrando ainda mais quem acompanhava o caso. O relatório confirmou que não havia sinais de falha técnica. Concluiu que o desvio de rota foi intencional e admitiu que o verdadeiro motivo e autor do desvio eram desconhecidos. Para muitos, isso soou como um sinal de que o mistério jamais seria resolvido. Outros acreditam que as respostas ainda estão ocultas, aguardando para serem reveladas. Há também o aspecto geopolítico desse enigma.
Com o envolvimento de múltiplas nações nas buscas, surgiram teorias de acobertamento e interesses políticos. Por que certos documentos foram mantidos em segredo? E como grandes potências militares, com tecnologia avançada de monitoramento aéreo, poderiam ter perdido totalmente a pista de uma aeronave tão grande? Essas questões levaram a novas especulações, inclusive sugerindo que certas informações cruciais estavam sendo escondidas do público. Enquanto teorias continuam a surgir, algumas autoridades e especialistas acreditam que ainda há esperança de desvendar o mistério do MH370. Avanços na tecnologia subaquática e mapeamento por sonar podem revelar destroços mais significativos. A busca por novas informações nunca cessa, especialmente para aqueles que perderam familiares no voo. A determinação em encontrar respostas é um testemunho da resiliência humana diante do inexplicável. Mas talvez o que mais intriga neste caso seja a complexidade de suas consequências. Mais do que uma tragédia, o desaparecimento do MH370 expõe a fragilidade dos sistemas de controle aéreo e comunicação em situações extremas. Ele também serve como um lembrete de que, mesmo em uma era de tecnologia avançada, há mistérios que resistem à compreensão. Isso causa um misto de medo e fascínio. Afinal, se um Boeing 777 pode desaparecer dessa forma, o que mais é possível acontecer sem que possamos prever ou evitar? Agora, eu quero que você, que assistiu até aqui, reflita sobre as perguntas que ainda permanecem. Será que um dia conheceremos toda a verdade? E o que isso significaria para a forma como entendemos segurança, controle e mistérios no mundo moderno? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução e compartilhe este vídeo com outros que também buscam entender o que realmente aconteceu com o voo MH370. Talvez, juntos, possamos nos aproximar da verdade, mesmo que ela continue sendo uma sombra no horizonte.